Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, de pé junto à cruz, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando, pois, Jesus viu a sua mãe e de pé, junto dela, o discípulo a quem ele amava, disse para sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, ele a recebeu em sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Caríssimos fiéis, hoje, em reparação pela recente ofensa que a Santíssima Virgem vem sofrendo, e, em última instância, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, pela recusa a reconhecer em toda a sua dignidade de corredentora do gênero humano e de medianeira de todas as graças da redenção, nós viemos aqui celebrar esta missa votiva em honra de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Missa instituída pelo Papa Bento XV no início do século passado. A nota publicada sob o título de Mater Populi Fidelis é uma afronta à realeza universal da Santíssima Virgem. Pois apesar da aparente piedade em reconhecê-la como mãe espiritual dos fiéis, esse último título foi proposto com o objetivo de atenuar nossa fé na participação singular que Maria teve na própria obra da redenção. Dando seu sim ao plano divino, ela falou em nome de toda a humanidade. Dando seu sim ao plano divino, ela deu o seu consentimento em nome de toda a humanidade, como ensina Santo Tomás de Aquino e o Papa Leão XIII. E colaborando com a própria matéria do sacrifício, ou seja, a humanidade de Cristo, visto haver Deus constituído-a Mãe de Deus, Nossa Senhora foi nossa corredentora. Os santos no céu, intercedendo por nós, junto a Cristo, já colaboram com Ele na nossa salvação. Os sacerdotes, em todo o rigor do termo, são verdadeiros mediadores. O que é o sacerdócio, senão fazer mediação entre Deus e os homens? É isso o sacerdócio. Os sacerdotes, os padres, nada mais são do que participadores do sacerdócio de Cristo. Mais que isso, todos nós, de algum modo, podemos e devemos colaborar com Ele, colaborar com o nosso Senhor, trabalhando, rezando e nos sacrificando pela salvação das almas. E, de algum modo assim, fazer obra de mediadores. Em sentido, claro, bem analógico. Disso nos dava o exemplo o apóstolo São Paulo, que nos disse: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Nada falta à paixão de Cristo. Os senhores bem o sabem, já que a redenção operada por Ele foi superabundante. Uma só gota de seu precioso sangue, cantamos nós no Adoro te devote, cuius una stilla salvum facere, totum mundum quid ab omni scelere. Uma só gota de seu precioso sangue bastaria para salvar o mundo inteiro de todas as suas iniquidades. Mas Deus quis que nós colaborássemos. Ele quis que o cristão fosse um outro Cristo e que sua vida, sendo a continuação da paixão redentora, fosse causa secundária da salvação de outras almas. É próprio da causa perfeita dar ao efeito não apenas o ser, mas o poder também de causar.
ensina Santo Tomás. É próprio da perfeição da causa suprema que é Deus, causa primeira de tudo que existe. É próprio da perfeição dessa causa suprema que é Deus conceder às suas criaturas não apenas o ser, mas o poder de também causarem. E é outra coisa o que Nossa Senhora nos pediu em Fátima, ao insistir que fizéssemos sacrifícios pela conversão dos pecadores e que muitas almas caem no inferno por não haver quem reze e se sacrifique por elas. O que é isso que Nossa Senhora nos pede em Fátima, senão de colaborarmos com Cristo na obra da redenção, de sermos, de algum modo, em alguma medida, mediadores. Mas Deus quis que a parte de Maria fosse maior que a nossa. E aquele que tudo nos deu em seu adorável Filho, como nos diz São Paulo, tudo quis que nós tivéssemos por Maria, como nos explica São Bernardo. Desde os primeiros séculos, os primeiros cristãos sempre souberam que a cooperação de Nossa Senhora na obra da redenção não havia sido uma colaboração qualquer, que nós podemos dar, de certo modo, rezando por alguém, instruindo alguém na religião verdadeira, catequizando alguém, fazendo penitência pela conversão de alguém. A mediação universal de Maria é algo que se depreende da própria Escritura, interpretada pelos padres da Igreja e por toda a tradição eclesiástica de 2000 anos. Tudo começou no Gênesis, quando, tendo constituído Adão chefe do gênero humano, Deus formou para ele uma coadjutora. Mas nós sabemos que, infelizmente, Eva, criada para ser cooperadora de Adão na ordenação de todas as criaturas a Deus, era essa a sua missão, foi, no entanto, ao contrário, para o primeiro homem, instigadora do pecado. Assim como pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte estendeu-se a todos nós, porque em Adão, chefe, cabeça do gênero humano, todos nós pecamos, ensina São Paulo. Assim, mas de uma maneira superabundante, pela redenção operada por um só homem, o homem Cristo Jesus, o pecado foi vencido e a graça superabunda pela obra da redenção. Os padres da Igreja, desde a era apostólica, viam na Virgem Santíssima a reparação da antiga Eva, e era essa a sua maneira de confessar, de professarem, de crerem, de ensinarem a mediação de Maria. Com efeito, Eva foi para nós causa de perdição. Maria foi para nós causa de salvação. Santo Irineu diz claramente, causa salutis, dilo ele de Maria. É claro que Eva não podia nos perder sozinha, já que o chefe do gênero humano era Adão, de tal modo que se Adão não pecasse, apenas Eva, o pecado original não nos teria sido transmitido. Assim também, é claro que Maria sozinha não podia nos salvar, já que o único que poderia nos salvar ainda havia de nascer de seu seio virginal, para ser o chefe do gênero humano regenerado, e que se o Verbo não se fizesse carne e não habitasse entre nós, não haveria redenção. Mas assim como, consentindo a instigação da serpente contra Deus, cooperou Eva de maneira singular à nossa perdição, assim também, consentindo a anunciação do anjo que vinha da parte de Deus, cooperou singularmente à obra da nossa redenção, Maria. Eva, desobedecendo à ordem de Deus, deu-nos o autor de nossa ruína,
o velho Adão. Maria, obedecendo ao plano divino, deu-nos o autor de nossa restauração, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo não de Eva, o diabo começou a vencer. Pelo sim de Maria, o inferno começou a tremer. E se o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com Eva, nos seduziu, com Maria, o fruto da árvore da cruz, o bendito fruto de seu ventre virginal, nos redimiu. Não é isso que canta a igreja na Sexta-feira Santa? Os senhores se lembram? O padre se retira silenciosamente da nave da igreja e vai a algum lugar que muitas vezes nós não sabemos, nós não lembramos aonde está indo o padre. E nós nos perguntamos o que está acontecendo aqui na liturgia, que o padre saiu do altar, para onde ele foi. E nós ficamos em silêncio. Quando de repente nós vemos vir o padre ao longe com o Santíssimo Sacramento e o acólito diante dele. E nesse momento, nesse exato momento, para este exato momento, a igreja prescreve que a Schola Cantorum cante o quê? Per lignum servi facti sumus, et per sanctam crucem liberati sumus. Fructus arboris seduxit nos, filius Dei redemit nos. Pelo lenho fomos escravizados, mas pela Santa Cruz fomos libertados. O fruto da árvore nos seduziu, mas o Filho de Deus nos redimiu. Eis aí, caros fiéis, o que a igreja nos faz cantar na própria liturgia, na Sexta-feira Santa. Esse paralelismo antitético entre Adão e Cristo encontra-se nas próprias epístolas de São Paulo, como eu citei, a qual me referi há pouco. Epístolas Romanos, particularmente, mas também alguma outra. E desde o começo, Maria foi vista como a nova Eva, inserida dentro desse paralelismo, que conquanto não mencione explicitamente São Paulo, os padres da igreja o mencionam desde muito cedo, desde o século II depois de Cristo. No século II, São Justino e Santo Irineu. No século III, Tertuliano e São Gregório Taumaturgo, pelo menos. No século IV, Santo Epifânio, São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho. E a lista não para por aí. Ela só cresce ao longo dos séculos. Mesmo se o uso do termo medianeira, mediadora e corredentora não foi empregado pelos santos, pelos doutores e pelos papas dos primeiros séculos, e esse termo só veio a ser empregado pelos santos, pelos doutores e pelos papas séculos depois, no entanto, a coisa significada pelas palavras medianeira e corredentora, a coisa significada ali já estava. Assim como a palavra Santíssima Trindade não está na Sagrada Escritura, mas a coisa significada por essa palavra que foi forjada mais tarde, a coisa está na Escritura. Do mesmo modo, a palavra consubstancial ao Pai, mesma coisa, entre outras verdades de fé, cuja realidade já se encontra na Escritura ou na tradição, e não tendo palavra de início, para que nós pudéssemos nos referir de maneira mais clara, menos confusa a essas realidades, a Igreja foi forjando palavras para designar essas realidades ao longo dos séculos. Durante 2000 anos, a Igreja sempre professou uma participação singular de Maria na obra da redenção. Durante 2000 anos, a Igreja sempre ensinou-nos com os santos que Maria foi, com nosso Senhor Jesus Cristo, subordinadamente a Ele, causa de nossa salvação. O que é isso, se não dizer que ela foi nossa corredentora? O que significa dizer que Maria é a nova Eva, senão que todas as graças da redenção nos vêm por meio dela?
assim como toda a perdição do gênero humano veio por meio de Eva. Maria é, portanto, caríssimos fiéis, nossa corredentora. Ela é nossa medianeira, sim. Não tenhamos medo de pensá-lo, e não só de pensá-lo, mas de professá-lo, de dizê-lo, de confessá-lo publicamente. Que coisa maravilhosa ver os fiéis reafirmarem publicamente esses dias o que eles sempre haviam aprendido da própria igreja, aquilo que eles haviam aprendido na catequese, aquilo que eles haviam aprendido em preparação para a crisma, aquilo que eles haviam aprendido com os santos. Lendo o Tratado de São Luís, as Glórias de Maria de Santo Afonso, os Sermões de São Bernardo, o Comentário da Ave Maria de Santo Tomás e tantos outros escritos dos santos que nos testemunham claramente a parte singular que a Virgem Bendita tem na obra da redenção, teve e tem na obra da redenção, e a universalidade das graças que nos vem por meio dela. E Jesus, que nos veio por Maria no primeiro mistério gozoso, que nos redimiu com Maria no quinto mistério doloroso, e que quis que Maria estivesse presente no início da grande difusão da Igreja, no terceiro mistério glorioso. É também com Maria que Ele nos renova o seu santo sacrifício a cada missa, pois não nos esqueçamos, o Filho é algo da Mãe. Jesus Cristo é algo de Maria. Jesus Cristo se imola no Calvário e renova a sua imolação incruenta na Santa Missa. Ali onde está Jesus Cristo, está Maria. É por meio dela que Ele vem até nós na Santa Comunhão. E deixando-nos moldar por ela, é que nós encontraremos graça diante de Deus e seremos configurados à imagem de seu divino Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.